A primeira delas, que eu chamo a atenção de todos que estão aqui, para que acompanhem o texto bíblico, é que este ensino aqui, ele merece da nossa parte a maior atenção. Esse ensino, ele merece de todos nós a maior de todas as considerações. Quando Jesus ele tinha algo importante para ensinar, quando Jesus ele tinha uma verdade retumbante e derradeira para trazer aos seus discípulos, ele sempre iniciava o seu sermão, a sua mensagem, com a seguinte expressão: em verdade vos digo. E há três questões aqui, por que nós precisamos ter a maior consideração sobre esse ensino de Jesus. Primeiro, porque é uma verdade. E no tempo em que nós hoje vivemos, tantas vozes ecoam ser a voz da verdade, mas muitas vozes são vozes mentirosas e enganadoras. E a voz da verdade, ou a verdadeira voz, nós somente encontramos na Bíblia, na palavra e por meio daquilo que Cristo nos ensina. E a verdade de Cristo, ela produz duas características. Primeiro, a verdade que Cristo nos ensinou, ela é irrevogável. E a palavra e a verdade que Cristo nos ensinou, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Cristo Jesus, ela permanece para sempre. Esse ensino, ele merece de nós a maior consideração, porque é o Deus encarnado falando conosco. Este foi o ensino do Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. E Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Aqui nós não temos uma palavra de um filósofo, de um pensador contemporâneo, mas aqui o que nós temos é a sabedoria encarnada e manifesta no Deus que se fez homem. E eu chamo a atenção de vocês nessa tarde, não porque eu estou falando, mas apenas porque eu aqui estou reproduzindo as palavras do Deus que se fez homem, e é por isso que todos nós precisamos dar a maior consideração a esse texto. Nós devemos dar maior consideração a esse texto, porque esse texto não é dirigido a todos os homens, mas esse texto é dirigido a um grupo seleto, a um grupo especial. E que grupo seleto e especial é este? Aqueles que se fizeram seguidores de Cristo Jesus. Esta mensagem são para os discípulos de Jesus. São para aqueles que fizeram um voto, assim como Maria Eduarda fez nessa igreja, de seguir a Jesus por toda a sua vida. E eu estava me lembrando dos votos de Maria Eduarda. E como foi emocionante o dia que Maria Eduarda, ela fez aqui nesta igreja o seu compromisso de seguir a Cristo Jesus. Essa é uma mensagem que para muitos não vai fazer sentido. Essa é uma mensagem que talvez alguns hão de rejeitar. Mas aqueles que disseram, a minha vida pertence a Cristo, eu sou um seguidor de Cristo, essa mensagem, ela faz todo o sentido, essa mensagem é de grande importância, essa mensagem traz um significado muito grande para nós. A segunda questão que eu quero destacar à luz desse texto é que esta mensagem de Cristo Jesus é uma referência à sua própria morte. Em João capítulo 12, Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida, para a sua morte, para o seu sepultamento. E os discípulos ali, eles estavam inconformados com isso. Os discípulos, eles não estavam aceitando a morte de Cristo. Eles estavam relutando, eles estavam discutindo, eles estavam arrazoando com Cristo Jesus. Senhor, não faça isso. Por que é necessário que o Senhor morra? Nós gostamos da companhia do Senhor. Nós gostamos de ouvir o teu ensino. Nós gostamos de ver os teus milagres. Nós gostamos de estar ao teu lado, Jesus.
Mas Jesus, ele então interrompe a fala dos discípulos e ele faz a seguinte afirmação: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós precisamos compreender aqui a importância da morte de Cristo Jesus. Porque pela morte de Cristo, 3 coisas que nós, discípulos, passamos a adquirir e a possuir. Em primeiro lugar, foi pela morte de Cristo que os nossos pecados foram perdoados. Se o grão não tivesse caído na terra, e se o grão não tivesse morrido, estávamos todos nós condenados ainda pelos nossos pecados. Mas foi necessário que Cristo Jesus, ele morresse na cruz, o seu sangue fosse derramado, para que todos nós recebêssemos o perdão de todos os nossos pecados. Pela morte de Cristo nós temos vida. Pela morte de Cristo nós temos redenção. Foi o grão que caiu na terra e morreu, e produziu frutos. E os frutos somos nós que aqui estamos. Era necessário que Cristo morresse também para que nós pudéssemos ter acesso à presença do Pai. Se não fosse a morte de Cristo, se não fosse o seu sacrifício, se não fosse a agonia do Getsêmani e se não fosse a dor do Calvário, nós não teríamos acesso à presença. E o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para que ele se tornasse o nosso acesso, era necessário que o grão caísse na terra e o grão viesse a morrer. Era necessário que Cristo ele repreendesse os seus discípulos. Era necessário que Cristo censurasse os seus discípulos que queriam que ele ali permanecesse, que queriam que ele ali não fosse, mas era necessário que Jesus partisse e então Jesus repreende de forma dura os seus discípulos com a sua palavra, para que nós pudéssemos, por meio da sua morte, termos a vida eterna. E a vida eterna, a salvação, não é algo que o homem adquire pela sua própria força. Não é algo que o homem consegue conquistar pelo seu esforço religioso. Mas a vida eterna é um dom, é um presente maravilhoso que o Senhor Jesus concede a todo que nele crê. O próprio Senhor Jesus diz: quem crê em mim, quem confia em mim, tem a vida eterna. Mas para que o homem pudesse possuir a vida eterna, para que os discípulos pudessem ter essa esperança, era necessário que Cristo Jesus derramasse o seu sangue na cruz do Calvário. Era necessário a sua morte. E aqui nós aprendemos um princípio muito importante estabelecido por Deus. Na morte nós encontramos vida. Na morte nós encontramos esperança. Na morte nós encontramos a nossa conexão com Deus. Foi por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer na cruz e para nos dar vida e vida em esperança. Mas a terceira e última lição que eu queria destacar com vocês nessa tarde é que o trigo, quando morre, ele produz frutos. O trigo, quando morre, ele produz frutos. E na literatura bíblica, meus amados irmãos, o trigo, guarde bem isso, o trigo é uma expressão que é aplicada aos crentes. E humanamente falando, Jesus ele qualificou a humanidade em 2 grupos de pessoas: o joio e o trigo. O joio e o trigo.
E o trigo são aqueles que foram chamados ao discipulado. O trigo são aqueles que fizeram a opção de andar ao lado de Jesus. O trigo são aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo, que têm o seu nome escrito no livro da vida. O trigo são aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. E o trigo, quando morre, ele produz o quê? Frutos. Eu estava agora há pouco conversando com Berenice, e durante 3 anos que a Berenice esteve acompanhando Maria Eduarda, Berenice foi uma missionária no Hospital do Câncer. E eu estava perguntando, Berenice, você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas você consolou? Você tem ideia de quantas pessoas você falou do amor de Deus? Você tem ideia de quantas pessoas você esteve ao lado? Quantas mães você enxugou as lágrimas? Foram 3 anos de um ministério intensivo, consolando e confortando pessoas que ali estavam sofrendo. E em meio a tudo isso, meus amados irmãos, lá estava a nossa querida Maria Eduarda. E Maria Eduarda, ela durante a sua vida, ela frutificou intensamente. Intensamente. Maria Eduarda, na sua breve existência, 19 anos. 19 anos. Ela frutificou intensamente porque Maria Eduarda, ela possuía 3 características que definem Maria Eduarda como trigo, como uma filha de Deus, como uma fiel discípula e seguidora de Cristo. A primeira característica de Maria Eduarda, que muito nos impactou, que muito nos edificou aqui como igreja, os nossos adolescentes e jovens, foi a fé de Maria Eduarda. E me permitam aqui fazer a vocês, que a grande maioria não me conhece aqui, mas eu sou pastor dessa igreja, todas as vezes que eu visitei Maria Eduarda, eu tinha a vã pretensão de consolar. Mas todas as vezes que eu fui visitar Maria Eduarda, eu fui consolar. E todas as vezes eu saía do quarto, da casa de Maria Eduarda, impressionado com a fé de Maria Eduarda, com a confiança de Maria Eduarda. E quantas vezes eu entrei no carro e falei, Senhor, eu conheço tanto de Ti, eu estudo tanto a Tua palavra, e a minha fé é tão tímida, perto da fé de Maria Eduarda. Que confiança ela demonstrou no Senhor. Que segurança ela teve em Cristo Jesus por toda a sua vida. Uma segunda característica de Maria Eduarda, que caracterizam ela como o trigo, como alguém que pertence ao povo de Deus, é justamente a sua alegria. E quem conheceu Maria Eduarda sabe que a sua enfermidade não roubou a sua alegria. No domingo à noite, domingo agora, Pietra, cadê Pietra? Está ali. Pastor, olha o áudio, ouve o áudio de Maria Eduarda. E ali embaixo eu ouvi o último áudio que Maria Eduarda mandou para Pietra. E ela dizia, aqui é a Dudinha.
Pessoal, eu quero deixar um abraço para vocês. E eu estou aqui, firme. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à enfermidade, Maria Eduarda não perdeu a alegria. Sabe por quê? Porque só quem é trigo, quem é de Deus, possui essa característica. É uma alegria que o mundo não entende. É uma alegria que a gente não pode jamais encontrar. Mas uma terceira e última característica do trigo, e que eu encontrei na vida de Maria Eduarda, e eu creio que vocês também encontraram, era a sua esperança. Era a sua esperança. Maria Eduarda, ela tinha esperança em Cristo Jesus. Ela tinha sua confiança inabalável em Cristo Jesus. E essa esperança e essa confiança de Maria Eduarda foi testemunhada a tantas pessoas. Tantas pessoas ouviram da fé através da vida de Maria Eduarda. Estava conversando com Berenice agora há pouco, e nos últimos dias houve uma exceção lá, né? A UTI foi aberta para que todos pudessem visitar Maria Eduarda. E a Berenice estava me contando que as enfermeiras, os médicos, pacientes, acompanhantes, todos passavam para visitar Maria Eduarda. Por causa da sua fé, da sua alegria e da sua esperança em Cristo Jesus. Eu não tenho os porquê, Débora. Eu não tenho os porquês. Eu não sei o responder. E me permitam aqui fazer uma confidência a vocês, pessoal. Hoje pela manhã eu não pude estar aqui quando Maria Eduarda chegou, porque a minha esposa está com câncer. E eu estava pela manhã acompanhando a minha esposa no oncologista. E eu não tenho o porquê disso. Porque às vezes as pessoas pensam que pastor está imune a problemas, a adversidades, que a gente não enfrenta dificuldades, que a gente não encara tempestades. Eu não tenho os porquês. Mas o que eu sei, porque a palavra de Deus nos mostra, Débora, que este grão de trigo aqui, enquanto viveu, trouxe vida e produziu frutos. E agora eu quero me dirigir a vocês que são amigos de Maria Eduarda. Eu não me lembro da igreja, Sandra, ter tanto jovem como tem hoje, né? Nem nos nossos encontros de jovens a gente consegue ter tanto jovem. E como a igreja está linda de jovens. E mesmo vocês chorando, vocês são lindos. São lindos. Mas eu quero falar algo em nome de Maria Eduarda. Sabe qual seria o maior presente que vocês poderiam dar para Maria Eduarda? Sabe qual seria a maior alegria que vocês, amigos, poderiam deixar para Maria Eduarda? É seguir o mesmo Jesus que Maria Eduarda seguia. É ter a mesma fé que Maria Eduarda tinha. É possuir a mesma alegria que a amiga de vocês testemunhou em toda a vida. É ter a mesma esperança que ela guardou até o último dia da sua vida. Eu gostaria de chamar vocês, jovens, amigos de Maria Eduarda, entreguem a sua vida a Cristo Jesus. Confiem em Cristo Jesus.
E só em Jesus nós encontramos esperança. Só em Jesus nós encontramos significado na nossa vida. E fora de Cristo Jesus, a vida não tem sentido nenhum. Convido a vocês, se coloquem em pé. Eu gostaria de orar por todos que aqui estão. Pai, muito obrigado a Deus pela vida de Maria Eduarda. Obrigado a Deus pelos seus 19 anos de existência. Maria Eduarda foi um presente para a família, foi uma dádiva para o seu lar. Maria Eduarda foi um presente para esta igreja. Ela nos fortaleceu, ela nos animou, ela trouxe alegria para nós, ela trouxe esperança para nós, Senhor. Bendito seja o Senhor, que nos presenteou, ó Deus, com esse grão de trigo tão maravilhoso, que foi a Maria Eduarda. Mas eu quero, ó Deus, nessa tarde, orar, ó Deus, por todos os amigos e familiares que aqui estão. Se porventura há entre nós alguém que não tem a mesma esperança, que não tem a mesma fé, que não tenha a mesma alegria de Maria Eduarda, Senhor, que o Teu Santo Espírito toque no coração destes, ó Pai. O nosso desejo, ó Pai, é que ao sepultarmos, ó Deus, esse grão de trigo na terra, a sua morte possa produzir ainda mais frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Que vidas sejam salvas. Que jovens, ó Deus, sejam transformados, ó Deus. Que pessoas sem esperança possam encontrar em Teu Filho Cristo Jesus a verdadeira esperança. Eu tenho plena convicção que o desejo de Maria Eduarda é que todos os seus amigos, todos os seus familiares, todos os seus entes queridos possam confessar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Faz esta obra, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.